Vamos pro Cinelab. Você tava falando assim, eu quero entender como é que funciona. Vocês produziram aquele piloto, é piloto que você falou, né? Aquele modelo lá. Como é que foi? A produtora veio pra vocês com o projeto? Como é que foi isso? Fala um pouco mais. Só para explicar um pouquinho. Ah, Normalmente, quando o pessoal vai fazer um projeto de uma série, algo assim, eu sei que é muito comum falarem de piloto, né? Ah, vamos fazer um piloto e mostrar como é que é, mostrar pro canal XY como é que é esse programa. Mas um piloto, Dimitri, é muito caro de fazer. Imagina que você vai fazer um piloto de uma janela de meia hora, tem que ter 23 minutos. Na é. janela de uma hora, tem que ter 47 minutos. Então, assim, é caro fazer um piloto, né? Um piloto inteiro e tal. Então, o que foi feito no Cinelab, vários programas fazem assim também, é fazer um taster, que é o formato de um episódio resumido. Então, o Ah, tá. taster tinha, sei lá, 5 minutos, um pouquinho mais que isso. E aí mostrava como é que era a estrutura do episódio, mas bem mais resumido, né? Um tasterzinho pro cara... Taster, pra dar um arquinho de como é Dá que um vai ser aquilo docinho. ali. Né? E aí, não foi a gente que produziu. Na época era Varal, depois virou Boutique. Foi primeiro programa que a Boutique fez, foi o Cinelab. E aí depois disso a Boutique fez o 3%, fez um monte de programa. Os caras começaram a crescer bastante, né? A ideia E, foi peraí, a ideia foi da produtora, eles chegaram pra vocês com a ideia. É isso? se aproximaram do Capel, e aí, como o Capel, especialista feito especial, trabalha há 25 anos nisso, né? Grande Então, mestre. Pois é. até mais, né? E aí o Capel, eles se aproximaram do Capel, conversando sobre isso, queriam fazer essa proposta, e aí o Capel falou, cara, a gente produz, eu com meus sócios, né? A gente produz filme independente, de baixo orçamento, efeito especial. Olha esse filme que a gente fez, olha esse make-off. E aí que eles viram o Desalmados e o make-off do Desalmados, e aí eles mesmos pegaram e formataram esse taster como se aquele filme que a gente fez, que eu dirigi junto com o Borg, tivesse sido um episódio do Cinelab. Então eles pegaram aquilo ali, o making-off e o filme, e filmaram alguns depoimentos nossos, a gente falando como é que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer, como é que a gente ia preparar, e eles formataram como se fosse um episódio inteiro, pequenininho, para mostrar pro canal de TV e tal, e vender a ideia. E aí disso, eles venderam e tal, e Eles aí... que venderam. É. É. E por que é um taster? Um piloto, às vezes você faz um piloto, mas ele não tá no formato que vai ser a série depois. Então o taster é bom porque você mostra pro canal e o canal também quer ter um input, né? Eles sabem comercialmente o que serve ou não pro público deles, né? Sim. Então eles pegam esse taster e falam, beleza, vou bancar a série de vocês. Vamos fazer um piloto antes. E aí, fazendo o piloto, eles podem dar diretrizes de como a gente pode aparar as arestas para direcionar aquilo ali para ficar certinho da forma que eles imaginam que funcionaria o projeto, né? Então, se a gente chegasse com o piloto inteiro, talvez fosse muito ruído para eles entenderem o que eles precisariam aparar para ficar bom como um programa. Então, o taster valeu para isso, né? Para eles dizerem como a gente podia fazer um piloto para ficar legal. E mesmo a gente fez um piloto, já tinha sido aprovado, ia fazer a temporada inteira, mas mesmo assim, eles falaram, ó, calma, faz um piloto antes, a gente vê como é que ficou, adapta o que precisar, e depois a gente faz os outros 12 episódios, são 13 por temporada, né? E foi assim que a gente fez um piloto, que foi uma estrutura difícil, imagina, eu com o meu carro, socando um monte de equipamento, de coisa de efeito, a gente foi filmar na pedreira do Dib, tem um precipício gigante, na hora que acabou a diária, acabou a luz. A equipe juntou as coisas e foi embora. Ficou eu, o Borg e o Capel de noite, no breu, na beira do precipício, vendo se faltava algum equipamento para guardar no carro e tal. Assim, foi meio precário o piloto. Depois, e aí não só para formato de programa, mas também a estrutura de produção de equipe para a gente sacar o que era necessário ou não. Então, quando a gente retomou, a gente fez o piloto, editou, mostrou pro canal e tudo mais, eles deram os palpites dele, não, tem que fazer isso. Na hora que a gente retomou, já retomou com o formato pronto. Então, os 12 episódios restantes da primeira temporada já foram totalmente executados naquele formato que eles viram que funcionava, né? Conta mais alguma curiosidade aí do Cinelab antes da gente mudar de tema aí. Lembra de mais alguma coisa pra compartilhar aí? Foram Cara, muitos, eu sei que foram muitas temporadas, é muita coisa, mas pensa aí alguma coisa. bem, vamos ver. Na primeira temporada, a cada episódio tem que fazer uma história diferente. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um episódio onde a gente explode, detona um carro. Aí a galera, bora, beleza, bora fazer isso. Mas aí a gente pensou, calma, a gente vai gastar dinheiro com um carro para um episódio? É muita grana, não dá. O que a gente fez? A gente comprou um carro e aí usou esse carro em diversos episódios. Então, num episódio,
Ele tava num episódio que era uma luta contra um zumbi, e aí a guerreira lá enfiava a espada por cima do teto do carro, e o cara tava em cima, amarrado, que era o Borg, né? Em cima do carro, como um zumbi, levava uma espadada, e aí o carro batia. Aí no outro era o cara tava dirigindo o carro, olhava pro lado e era metralhado, aí metralhava o vidro, a porta, tudo mais. Então a gente usou o mesmo carro diversas vezes no Cinelab, tá no final a gente soltar um peso gigante num ferro velho em cima dele, cair em cima dele e detonar uma bomba na mesma hora com uma bola de fogo, e aí já era, né? O carro virou um pastel. Mas aí a gente reformava o carro, né? Se a gente fazia um filme lá que era metralhado, a gente trazia o carro de volta, cobria os buracos, a gente pintou ele com tinta de parede mesmo, pintava ele de preto e tal, fingia que era outro carro, para poder usar no outro filme, né? E aí tinha explosão, tinha tudo. Então a gente meio que dava, igual a gente faz nos nossos próprios filmes, né? Que a gente recicla muita coisa, muito material, muita coisa. A gente também fez isso no Cinelab. Então a gente pegou o mesmo carro e usou ele em diversos filmes diferentes. E só quem percebe é quem sabe, porque se você assistir o filme, parece que é outro carro, é outra cor. Vocês nem comentaram. Vocês nem comentaram que era o mesmo carro. Não, ninguém sabe, cara. Mas se você assistir, você fala, esse filme aqui, ó, ele tá em movimento, e tá dirigindo e tá batendo. No outro, é um carro que não pegava. Aliás, isso aí não foi pro ar, né? Foi, até que foi pro ar, porque o Cinelab era feito de problema, né? Cada conflito no episódio era problema. Então a gente tinha um episódio lá que o carro tava pegando, começou a pingar gasolina, a gente ia detonar, explodir. Cara, explodiu, começou a pegar fogo no chão junto, a galera tava perto. E aí o bombeiro veio com o extintor, testando no meio do caminho o extintor, e aí na hora que ele chegou no fogo, não tinha mais extintor, já tinha acabado o extintor, o negócio pegou no fogo. Podia explodir de verdade, né? Porque uma coisa é uma explosão pirotécnica de filme, é só uma bola de fogo. Outra coisa é para explodir de verdade, né? A gente tem que se controlar. Então a gente tinha essas coisinhas de reaproveitar um pouco, né? Nessa temporada, quando a gente terminou com o carro, foi isso, a gente soltou um peso gigante do ferro velho, fingindo que era um meteoro, que vinha um meteoro e explodiu o carro. Só se você soltar um peso gigante, um imã, né, gigante lá de cima, estourar no carro, é só um peso caindo, não parece um meteoro. O que a gente fez? A gente pegou um pano preto, pendurou um pano preto, pegou um prato de micro-ondas, aqueles pratinhos redondos de micro-ondas, pendurou num fio, girou ele, botou fogo. Então ele ficava girando e pegando fogo. A gente pegou essa imagem, aplicou lá de computador, depois aplicou em cima do imã do ferro velho, e na hora que caía, a gente fazia cair. Então parecia realmente que era uma bola de fogo vindo do céu e explodindo o carro, né? Esse é um episódio com o saudoso Caniço, saudade. Olha aí. Nossa, maravilhoso. Tinha gente assistindo, a pessoal que bancou, eles interferiram muito nos projetos, na gravação, ou enfim, na pós, na edição, enfim, interferiam muito? Como é que é? Cara, a gente ficava, falando só de pós-produção agora, a gente ficava muito a cargo de finalizar o filminho, né? Eu não montava o episódio, eu montava o filme, a gente finalizava, fazia os efeitos do filme, deixava o curtinha de 2, 3 minutos prontinho para entregar. E tinha poucos feedbacks assim, que eles davam quanto a isso, tem que mudar tal coisa. A gente fazia. A Universal dava muita liberdade pra gente fazer as coisas. Então, assim, cada ideia que a gente queria fazer, eles às vezes tinham um palpite ou outro, mas, cara, eles deixavam a gente muito livre para fazer os filmes. Porque imagina, se você chega pro cara e fala, ó, a gente vai fazer uma cena que tem um boneco de neve, e aí o boneco de neve cria vida, e aí ele sumona, ele puxa uma avalanche que mata o personagem. O canal vai falar o quê? Vai falar, como vocês vão fazer isso? Eles nem sabem como é que a gente vai fazer isso, mas a gente vai lá e executa, sacou? Então tinha certos feedbacks que eles falavam, e se fizer isso, se fizer tal coisa, mas eles deixavam a gente muito livre. Eram poucas as vezes que o canal mandava um representante pro set para acompanhar. Porque, na verdade, quando a gente começou a entregar os primeiros episódios, eles viram que era exatamente o que a gente prometia. A gente não prometia uma coisa e entregava outra. Porque tem muito isso, né? Muita produtora vende um projeto e tal, e na hora que entrega o episódio, não é aquilo que eles prometeram, é menor, é de baixa qualidade, algo assim. E aí o canal fica preocupado, fica cabreiro, né? No nosso caso, não. Quando a gente começou a entregar os episódios, a Universal, cara, gostou pra caralho. Falou, cara, eles estão entregando. Tudo que eles prometeram, eles estão entregando. Então, vai que vai, sabe? Claro que durante a roteirização e tal, eles até que davam um direcionamento, mas a gente era muito livre para criar os roteiros também. Então, sentava eu, o Borg e o Capo, junto com o diretor e o roteirista, para dar as ideias. Falava, nesse episódio aqui, vamos fazer
o cara afundando numa areia movediça. Nesse episódio aqui vamos fazer um morto-vivo saindo de uma cova e matando uma pessoa. E aí a gente ia criando o que a gente podia fazer naquele episódio e o que daria problema. Porque às vezes o roteirista e o diretor, é um reality show. Eles queriam que desse problema. Sim. Eles queriam que desse problema, conflito, pra eu brigar com o Cap, o Borg brigar comigo, a gente ficar brigando. Tem que ter. Aquele negócio do sanduíche? Quem pegou meu sanduíche? Cadê meu sanduíche? Reality show é isso, tá ligado? Sim. E aí quando eles falavam, o que vai dar de problema aqui? A gente fala, galera, o que a gente pode inventar de problema? Já vai dar problema pra caralho. Relaxa que vai dar problema. Não, e a gente começava a falar, vai dar problema aqui, aqui. E aí dava esses problemas que a gente previa, principalmente o Cap prevendo, mas dava mais problema do que isso ainda, sacou? Então, assim, sempre dava problema. Quem tiver muito reality show, que a gente vê, cara, quem comeu meu sanduíche? Cadê meu sanduíche? Isso aí é uma coisa que os caras inventam e fazem ali na hora. No Cinelab, os problemas e os conflitos que a gente tinha ali eram reais. Quando você vai fazer um filme de ação, com efeito especial, cara, se prepara que vai dar vários problemas. Você vai ter problema da torta e direito. Então não precisava a gente ficar, o roteirista ficar inventando o que ia dar de errado para ficar o conflito do episódio. Já ia dar um monte de coisa errada, com certeza. Não tinha nem dúvida. Toda gravação dá problema, né? O nosso, eu sempre conto a história dos nossos Desamantes. A gente foi fazer uma cena crucial do filme que não dava para repetir. Era uma cena envolvendo sexo, enfim, crucial. E aí gravamos a cena, ficou maravilhosa. Quando fomos assistir, no reflexo do vidro, tava o cara encarregado do make-off de tirar foto. Ele tava na cena inteira do reflexo do vidro. A gente quase surtou. Assim, eu queria ter essa cena de make-off, essa situação inteira gravada, registrada. Porque não tem jeito. Não tem, gravação é isso, né? É isso. Pois é. Cara. Só vai dar problema. No Percepção do Medo, por exemplo, tem um filme, tem um carro velho lá, que é do pai do amigo meu, que eu te falei, que, cara, o carro é um puta carrão. Você fala, caraca, esse carro é muito lindo. Só que, mano, é um carro velho. Então, assim, a gente ligava ele pra andar, ele andava durante uns 10, 15 minutos e aquecia de uma forma, assim, absurda. Então, a gente tinha que andar um pouco, começava a sair fumaça do capô, aí o meu brother tinha falado, se o carro esquentar, você para ele e bota água. Cara, a gente tinha que ficar parando o carro e toda hora ficar botando água. Eu comecei a andar com uns galão de água de torneira, tá ligado? Toda hora ficar enchendo. Então, assim, tinha que parar a cena porque o carro tava esquentando. Então sempre vai dar uma treta. Não se preocupa que vai dar problema na hora de rodar um filme. Exatamente. Isso daí é a única certeza que a gente tem. No Cinelab é a prova disso, cara.